7h39. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo Cusates, doutor Theo. Ou ao contrário, doutor Marcelo Cusates, meu amigo Theo. Imagina, bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Tá tudo. Tá ouvindo então, né? Tamo. Tá bom. Paulo, obrigado pela oportunidade aqui, pelo convite de nós estarmos aqui de novo tomando um café, Arlindo. Aí a todos os nossos telespectadores, internautas, como é que é? E ouvintes. Nossos amigos. Todos os amigos aí que estão aqui. E obviamente que do lado aqui do vereador Farofa, da Câmara Municipal. Quanto tempo a gente não pode nos encontrar oficialmente, né, Farofa? Verdade. Farofa é bastante combativo aí, defensor da área de saúde. Então, a nossa intenção, Farofa aqui junto com a gente, ele está fazendo um abaixo-assinados sobre a questão da reabertura do Hospital Luzia de Pio Melo. E o Marcelo Cusates, principal convite, lógico, a gente falar em saúde tem que estar com o Theo junto. Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi repassado isso para uma terceirizada que assumiu o Hospital Luzia de Pio Melo, que tem um contrato. Com isso, o contrato dela diz que pode ser fechada o PS somente para referência, vindo das unidades básicas de saúde, como o sistema todo manda, que é um dos sistemas mais complexos de saúde que tem, é o SUS. Queria que você contasse um pouquinho essa história, Cusates, para a gente entender o que é SUS, o porquê fechou e o porquê pode ser reaberto com essa manifestação do vereador Farofa. Paulo, olha, eu acho que a gente pode dividir em três partes, né? A primeira questão da integração que você falou do Sistema Integrado de Saúde é muito importante, que o Sistema Integrado, ele independe de quem está administrando cada equipamento. Por um momento é uma determinada empresa ou determinada OS, por um outro momento é outra, mas o importante é o que cada equipamento, cada hospital, cada posto de saúde vai fazer, tem que ser determinado por quem está na administração pública, por quem está naquele momento orientando ao funcionamento. Para que não se repita especialidades, já tem pouco dinheiro. Se cada um fizer o que quer, a população fica desguarnecida, porque todo mundo só vai querer fazer o que dá lucro. Então, o mais importante é definir o que cada um tem que fazer. Essa é a primeira questão. A outra questão é integrar o que cada uma faz. As pessoas, elas não podem sentir a diferença de elas estarem num equipamento da prefeitura ou do Estado. Essa integração, que não é fácil, é obrigação de todo mundo que está trabalhando que ela não sinta essa diferença. Se ela fizer uma biópsia, como exemplo, na rede pública e o tratamento for no Luzia, essa integração precisa ser automática. Não a pessoa ficar com um problema debaixo do braço e ficar indo atrás da onde que ela vai tratar aquele diagnóstico angustiante que ela tem. Né? Imagina a gente receber um diagnóstico de estar com qualquer que seja doença grave e ter que ficar fazendo uma peregrinação atrás do tratamento. E isso não pode acontecer. Então a integração ela serve exatamente para isso. Aliás, ontem, por coincidência, se nós entrarmos aí na postagem do presidente do Einstein, ele estava dizendo do apoio do Einstein de um projeto chamado Impacta SUS, que como o Einstein é uma entidade filantrópica, Farofa, ela é obrigada a devolver para as pessoas lucro, né? Uma parte dessa economia que ela faz de impostos. E ela faz parte do PROAD SUS, que é um programa nacional de desenvolvimento do SUS. E desenvolveu especificamente o Impacta, que é a integração. Olha que interessante. Ontem ele estava divulgando isso lá na rede social dele, do estímulo dos profissionais do Einstein para o SUS, dizendo da importância da integração do sistema. Essa é uma questão. Quando, envolvendo para a nossa cidade, para a nossa região, quando essa integração, se em algum momento das peças saem, sobrecarrega os outros. Então, saiu para o socorro do Luzia. Exatamente. O que aconteceu? Nós tínhamos na cidade, isso obviamente quase 4 anos já que eu saí, pode ser que esteja um pouquinho desatualizado. Então, a cidade ela foi dividida em 3 grandes territórios. Brás Cubas e Jundiapeba. Então, lá tem... era o UBS 24 horas de Jundiapeba, que nós programamos a UPA Jundiapeba. A UBS 24 horas voltaria a ser UBS, que precisa ter rede básica de saúde. A única especialidade. Aí nós temos lá a UPA do Oropó, certo? Que é da região. Que é da região ali ainda. E o PA infantil do Hospital Municipal. Fechava Suzano. Fechava Brás Cubas até Suzano, de limite ali. Jundiapeba, Brás Cubas. De lá até a cidade, aí nós temos o Pro Criança, temos a PS da Santa Casa de Mogi e o PS do Luzia de Pinho Melo. E do centro para Sabaúna foi feita a UPA do Rodeio,
a única especialidade, que é essa que o prefeito deve inaugurar, que agora mudou de nome, que é um ambulatório de especialidades em César de Souza, e o PS da Santa Casa, UPA do Rodeio e PS. Então, referente à urgência e emergência, tinha uma rede. E o Jardim Universo também, né? Esqueci. Pronto, o Jardim Universo. Então, são 8, Farofa com Luzia, unidades de urgência e emergência na cidade. Então, a cidade estava muito bem contemplada. Quando você tira um grande, e principalmente de aspecto regional, por mais que é muito mogiano lá, é regional, hospital estadual. O que acontece? As UPAs começaram a ficar sobrecarregadas. Ah, mas só ia bobagem no Luzia. Mas se não educa a população aí no lugar certo, e eu falo isso por experiência, tirando o serviço. E o que aconteceu? Sobrecarregou a Santa Casa. Isso assim, você foi educar seu filho no chinelo. É mais ou menos isso? Só na porrada. Só isso, assim, né? É. Mas por que não... Isso, lógico, que deve ter no contrato da OS que está lá no Luzia, que é da Escola Paulista de Medicina, que não precisa, como que é o Santa Marcelina. Eles não atendem desde o início. Só que as irmãs lá não são políticas. Elas batem como tem que ser e assim acabou. O contrato está dizendo isso. Mas vai ser entra, né, mas isso, Paulo, é uma decisão do governo do Estado. Em algumas oportunidades, eu aqui quero cumprimentar o Theo. É sempre uma alegria, um prazer conviver com o Theo. O Theo fez uma revolução na saúde de Mogi das Cruzes. Acompanha a política de Mogi desde 97, Arlindo. E acompanhou o trabalho do Marcelo Cussati à frente da Secretaria da Saúde de Mogi das Cruzes. Mas, quando tomaram essa decisão, Arlindo, de fechar o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo, que na minha visão foi uma irresponsabilidade muito grande por parte do governo do Estado, no momento mais difícil que estavam vivendo, não só na cidade de Mogi das Cruzes, mas em todo o Estado de São Paulo, em todo o país, com a pandemia. Você vai lá e fecha o Luzia de Pio Melo num momento tão difícil que estavam passando. E em algumas minhas falas eu falo que o próprio Condemate, que é o consórcio nosso aqui hoje, das 10 cidades do Alto Tietê mais Guarulhos, jamais os caras poderiam deixar acontecer isso. A força que o prefeito tem nas cidades. Estamos falando hoje, quando você fala, hoje na reabertura do pronto-socorro do Luzia de Pio Melo, a gente tem que frisar, a gente está falando só de Mogi das Cruzes. Eu tenho andado nas cidades do Alto Tietê, que mais que as pessoas nos cobram é isso aí, como é que vai reabrir o Luzia? É uma referência o Luzia na região. Hoje, mais ou menos, 2.800.000 habitantes em todo o Alto Tietê. Então, esse movimento, Paulo, estamos fazendo, através desse baixo-assinado, e principalmente no momento agora de eleição, que é esse momento que a gente tem que aproveitar e cobrar realmente, de fato, o governo do Estado, mas a gente tem que se unir. Eu vou estar agora na Santa Casa às 10 horas, lançando esse baixo-assinado na Santa Casa. Semana que vem vou estar em algumas câmaras municipais conversando com os presidentes de campo para a gente fazer um grande movimento, levar isso ao governador do Estado e cobrar essa reabertura. Não pode, não tem como, a Santa Casa não aguenta mais. E o Theo sabe disso. Em uma oportunidade, eu na Comissão de Saúde, fiz uma visita à Santa Casa e a gente encontra 40, 50 marcas nos corredores, que não existia isso. Os profissionais não aguentam mais. Isso é do século passado, não tem mais isso. A gente não vê mais isso aí, realmente é a falta de estruturar a cidade. Mas o porquê fechou, sabemos que é política. Numa hora que mais precisávamos, fechou. E sem recado, vou fechar e fechou. E agora a gente conta aí, todo mundo querendo apoiar, os políticos da região apoiar. E eu até vou colocar numa saia justa aqui o Theo, sobre o Condemate, que você faz parte do Condemate. Você colocar eu fiz, né? Não faz mais parte. Mas você sai da situação pública, você automaticamente... já sai direto. Porque o prefeito de Guarulhos, lá do outro lado da Mogi das Trabalhadoras, é o presidente. Ele não dá entrevista, ele não quer saber disso. Para ele não existe esse problema, que ele tem lá São Bento, ele tem vários hospitais que socorrem ele. Essa região aqui não tem nada a ver. Ele não faz parte dessa realidade e nenhum prefeito ou mesmo vereadores não está batendo no Condemate. Aí você vai falar com alguém da saúde, não com o secretário, né? Com alguém da saúde, fala não tem mais espaço, a região toda está aqui. Sempre foi assim e sempre vai ser, porque Mogi é a referência do Alto Tietê. Mas por que o Condemate não está trabalhando? Porque nós só dependemos do CROSS estadual. Eu tenho batido no Condemate. Eu queria pegar carona nessa colocação. Por favor, Dalito, eu queria terminar essa questão do Condemate. Não, eu queria porque eu não vejo ação do Condemate. Só medalhinha, recebi um prêmiozinho, vou fazer um congresso aqui, um congresso ali. Mas cadê a realidade? Eu queria pegar carona nesse questionamento, Paulo, porque aí, no meu entender, eu estou vendo duas omissões por parte do Condemate. A primeira foi quando fechou.
ele não se manifestou com o fechamento. E a segunda agora, porque ele já tem as consequências do que causou o fechamento do pronto-socorro do Luzia e também está inerte. Usar a pandemia, né, na verdade, para fechar, né? Quer dizer, então, eu vejo duas omissões, e aí nós temos o vereador Farofa e o Theo, que fez parte, sabe melhor que ninguém dizer como é que funciona isso, é esse posicionamento do Condemate, porque antes nós tivemos uma questão da pandemia, fechou no momento inadequado, e fechou sem dar condições para que os prefeitos também se preparassem, porque não é fácil. Não, é isso, Não é fácil você se preparar. Marcelo colocou, né? Você tem que preparar Poderia todo até o sistema. estar prescrito lá que o Luzia de Pinho Melo não tem essa responsabilidade. Agora, os prefeitos tinham que se preparar para isso. Isso não deu tempo e não foi feito até agora. E agora, você vê que está partindo do vereador Farofa, aqui de Mogi das Cruzes, uma iniciativa de buscar um abaixo-assinado para pressionar o governo do Estado para reabrir. E o Condemate ainda está ali, sem se movimentar. Então, eu queria entender esse posicionamento do Condemate. Arlindo, eu vou colocar só uma pimentinha nessa questão. Tecnicamente, não pode abrir e nem fechar nenhum equipamento estadual se não tiver a validação dos secretários de saúde. Farofa. Então, acho que a questão de ver, será que era bem colocado ainda? Teve a reunião dos secretários. Será que os secretários autorizaram O fechamento? Qual o nome que foi dado para que o Estado cessasse essa parte do contrato com a empresa que administra o Luzia? Essa é uma questão que precisa saber. Concordo com vocês, tá? Porque quando olha, só por experiência, quando nós abrimos o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes e lá criou-se um pronto-socorro infantil, o que foi combinado com o Estado? Era o Davi Uip, secretário de Estado. Olha, vamos fazer o seguinte, precisa internar as crianças graves. No Hospital Municipal não tinha, ou não sei se tem, UTI infantil. Tinha enfermaria. E para não repetir serviço, o Luzia fecha o PA infantil e tinha um para criança do lado. Nós vamos abrir um novo, a cidade vai abrir um PA, vai assumir esse encargo lá no Hospital Municipal, só que você dá vaga zero interna a todas as UTIs. Combinado? Combinado. E funcionou. Todas as crianças que precisavam ser internadas naquela época, não tinha fila. Foi feito o acordo. Foi feito o acordo, combinado. Não vamos repetir dinheiro, tem pouco dinheiro. A prefeitura, aí sim, você nos dá isso. Combinado, passou com os secretários assinaram. Agora, o Luzia precisava atender tudo aquilo? Não. Mas, na minha opinião, existem outras maneiras de fazer. Nós tentamos. Só para não vir alguém aqui um dia e falar, não, mas lá atendia 80% de bobagem. Nós pedimos ao Estado, na época, para colocar um totem do CIS dentro da triagem do Luzia. O que é isso? Eu vim aqui, estou uma semana com tosse, sem febre, saturando bem, não é para estar aqui. Ó, tá aqui, ó. Entra no totem, já estou agendando para o senhor lá na UBS Vila Suíça, onde o senhor mora lá, como a gente fazia no Pra Criança. Tira da fila errada e vai condicionando as pessoas. O que é isso? É educação. Cadê o nosso setor educacional da saúde? Tá aí, tem pessoas competentes lá dentro, você conhece, Theo. Sim. Por que não estão fazendo esse serviço? Solta eles, deixa eles trabalharem como eles sabem fazer. Sem essa educação, não vai fazer. Eu estou na saúde desde o Theo... 97, que nós não conhecemos, né, Theo? Lá no AEPS. Sim, mas é estagiário do Luzia. O Theo fez É sempre esse mesmo problema. Mas ele fez uma pontuação muito importante, Paulo, que é para a gente precisa também identificar se lá, quando foi fechado o Luzia, não teve esse aval dos secretários. Precisa saber bem isso, porque às vezes a gente também está criticando erroneamente. E muita gente está aí, surfando na onda, né? Porque por omissão. De repente, não sei, porque eu não tenho acesso a isso. Mas precisa saber, e o Theo colocou muito bem. Para se abrir e para se fechar, precisa ter aval. Na teoria, precisa se ter esse aval. Eu acredito que não foi ditatorial. Eu fecho e deixo explodir. Então, talvez nós estejamos aqui direcionando críticas para quem não merece receber essa crítica, porque nós estamos falando de uma complexidade séria, pronto-socorro. Olha o que... E o Farofa falou uma coisa muito importante, vocês do Condemate. O Condemate tem uma força muito grande. Muito grande. Quando nós Mogi começou a participar do Condemate, a ACD é um dos maiores exemplos de compartilhamento de serviço de saúde. Todas as cidades queriam na ACD. A Farofa acompanha muito de perto a questão da ACD. E Mogi pagava a conta sozinho. E a ACD começou a fazer um contrato, salvo engano, com Guararema e talvez um outro Guarujá pequenininho. Aí a ACD chegou e entregou o serviço para nós. Falou, olha, eu não consigo ficar prestando conta para órgão público. Eu não tenho gente para ficar prestando conta no Tribunal de Contas. Estou cheio de notificação. Ó, é o seguinte, ó, olha essa história, acho que nunca contamos disso. No meio do ano, acho que 2015, 2016, eles chegaram e falaram, olha, prefeitura, todo o know-how nós passamos, treinamos, mas nós estamos indo embora. Por quê? Primeiro faltava dinheiro.
toda a cidade, toda a região ia lá. Desde Cruzeiro, que não era na nossa região, eu lembro até hoje, São Sebastião ia paciente lá. E só recurso de Mogi. Poucas as cidades que realmente fizeram um contrato. E as que fizeram, dava trabalho burocrático para aceder. Ela falou, ó, decidimos em conselho, nós vamos sair. O que foi feito pelo Condemate? Quanto custa cada paciente? Quanto custa cada tratamento? E pelo Condemate chamou todos os prefeitos. Prefeito, é o seguinte, a ACD vai fechar. Mogi vai se estruturar para Mogi, ou tá aqui, ó, cada paciente custa 300, 400, 500 reais. Todos aderiram, cada um no valor que tinha, e a ACD está aí até hoje. Então, o Condemate é um órgão muito importante, com muita força política, para poder resolver esse tipo de questão. O exemplo, Arlindo, Paulo, foi agora o pedágio. Se a gente pegar em todas as praças que foi lançado no estado de São Paulo, né? Acho que o Vitor Robertório está falando esses dias, só Mogi que reverteu. Quer dizer, a força política da nossa região. Então precisa agora, de fato, dessa força para a gente reabrir o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo. Mas está esperando muito. Eu acho que a nossa hora passou isso. A Santa Casa está estrangulada. Sempre teve, agora puxaram mais a corda ainda. Quer dizer, ela não dá conta. Se tiver um acidente, acabou, nós não temos sistema. Nós estamos com falta de medicamento. Tem gente reclamando, estou recebendo aqui mensagens. Minha irmã foi fazer uma cirurgia no hospital municipal e eu tive que levar os medicamentos. Inclusive, quem estava junto no mesmo quarto tomou o medicamento de pressão porque não tinha remédio dentro do hospital municipal. Isso aí tem que ser estruturado, não adianta ficar falando, tem que fazer. O que eu tenho comentado na cidade de Mogi das Cruzes é a respeito do gerenciamento. A gente tem estrutura. Em uma oportunidade eu falei para o prefeito Caio Cunha, não adianta inventar roda. Principalmente uma gestão na cidade de Mogi das Cruzes, que a gente teve grandes prefeitos, né, Theo? Então as coisas se andam por si próprio. E a gente tem hoje, de fato, uma estrutura muito boa na área de saúde, só que precisa de gerenciamento. Se a gente pegar hoje, a gente vive os momentos mais difíceis hoje na saúde de Mogi das Cruzes. Reclamações. Ontem mesmo, 10h30 da noite, estava uma reunião em Guarulhos, reclamação da UPA de Jundiapeba, né? E em outras oportunidades, você visita o Procriança lá, Theo. Cheguei lá, você tinha clínico geral atendendo no lugar de pediatra. Então isso falta gerenciamento. Com todo respeito, gosto muito do próprio Zeno, muito boa, mas precisa também autonomia. O que eu vejo dentro desse governo do Caio Cunha é muito chefe. E quando tem muito chefe, as coisas não andam. Então, assim, as minhas críticas são construtivas, o que eu falo aqui na rádio, eu falo isso para o prefeito Caio Cunha. Claro que todos nós que gostamos da cidade, a gente nunca... Não tem como você torcer para dar errado, Theo. Claro. Não tem como. A gente torce que as coisas venham a dar tudo certo. Mas a gente precisa, de fato, mais um pulso para a administração. Principalmente na área de saúde. A gente sabe disso como funciona. A máquina é muito grande, principalmente na área de saúde. Nossos equipamentos. O custo é alto. O custeio é muito alto, né? E hoje são gerenciados por essas OS. Eu lembro que os meninos que trabalhavam com o Theo falavam assim, o Theo é muito exigente, mas o Theo sabia o que acontecia em todas as unidades. Você tinha outras pessoas de fato, você sabia e tocava ali mesmo. Então você cobrava um serviço de qualidade. A população precisa ter um serviço de qualidade. E mais Mogi das Cruzes ainda, que a gente atende praticamente 25%, você chega no posto de saúde hoje, 25%, 28%, são das cidades vizinhas, você sabe disso. O pessoal de Bestioga vinha para Mogi das Cruzes, né? No dia que eu cheguei lá no Procriança lá, 23% lá, fila muito grande, era o pessoal também de fora. Porque a gente sabe que Mogi sempre foi a referência. É a referência. Do Alto Tietê de saúde. Que continue assim, né? E continue assim, mas a gente precisa, de fato, ter um gerenciamento melhor disso das nossas unidades de saúde. Não é verdade? E força política. Eu tenho comentado muito a respeito do Hospital de Brás Cubas, e o Theo sabe disso, mas ali foi uma força política do Bertaioli, a gente tem que reconhecer, uma força política muito grande do Valdemar Costa Neto do governo federal, o Theo na época como secretário. Você pega um custeio do Hospital de Brás Cubas hoje, que seja 3 milhões e 600 por mês, uns 40 e poucos milhões por ano, 60% é o governo federal, certo? E você pega lá mais 40%, 28% do governo do estado e 12% do município. Como o município tem como bancar 4 milhões? Não tem, mas é força política, a gente precisa disso. A gente tem uma maternidade que o Melo lançou e agora o prefeito Caio Cunha terminou a maternidade. Você começa a descaracterizar ela. Aí você vai, descentraliza o Pró-Mulher, lá daquela região, o pessoal que está lá em César, Sabaúna, reclamando, estão vindo aqui para Brás Cubas. E aí eu te falo,
A Câmara Municipal, eu mesmo na Comissão de Saúde, as decisões que elas são tomadas por parte da Secretaria de Saúde, aí quando o vereador Farofa bate na Secretaria ou bate na Prefeitura, o Farofa gosta de bater, não é, cara. A gente precisa, os nossos vereadores são representantes do povo, a gente que está no bairro todo dia, a gente que está ouvindo, o gabinete está aberto. Se o cara chegar lá no meu gabinete lá, eu vou ter que atender. E o prefeito não, o prefeito está lá, na salinha dele lá hoje. Para entrar lá hoje não é fácil, você tem que colocar até um digital, antes era porta aberta. Então, assim, mas por que não consulta o vereador? Por que não consulta o vereador? Ó, a gente está fazendo a descentralização, vereadores, a comissão de saúde é muito importante. Cobrei isso do Condemate, que quando foram para fechar o Luzia de Pinho Melo, eu liguei para todos os presidentes de Câmara do Alto Tietê. Nenhum deles, nem a comissão de saúde foi consultada na época lá que ia fechar o pronto-socorro do Luzia de Pinho Melo. Porque naquela época chamaram vereadores, não podemos aceitar, vamos fazer um grande movimento no Alto Tietê para não fechar o PS do Luzia de Pinho Melo. Mas, Arlindo, a todo momento os caras desrespeitam a Câmara Municipal. Por que desrespeita e fazer mais uma questão aí? Desrespeita e continua desrespeitando. Mas é isso que eu estou te falando, eu não entendo. Vou dar um exemplo para vocês, todas essas polêmicas que deu da Santa Casa, pronto-socorro fecha, tal. Momento nenhum chama a Câmara Municipal. Aí na hora que a gente vê que o negócio não tem jeito, vamos lá. Aí a gente marca uma reunião, a Câmara vai para cima e se resolve. Mas por que não conversaram com a Câmara antes? E mais uma coisa, Théo, até agora não foi assinado ainda. Quem é o articulador de tudo isso? Tem que ter uma pessoa que está conversando, vendo o que está acontecendo. Eu sou amigo de quase todos os prefeitos do Alto Tietê. São meus amigos. Mas não é que são meus amigos que eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva. Aí você não é amigo. Eu tô te falando isso porque eu convivo com os vereadores. O sentimento dos vereadores é isso. Muitas decisões, Théo, não passa pela Câmara Municipal, tem que passar pela Câmara Municipal. Eu acho. Existem as comissões. O Farofa, que devia ser ao contrário. Eu, pelo menos, óbvio, a gente sempre tinha um ou outro atrito normal com os vereadores, mas coisa do dia a dia. Mas os grandes problemas, eu não canso de falar isso, que a Secretaria passou quanto eu tive por lá, Arlindo. Sempre compartilhamos inicialmente com a Câmara. A força que você ganha, o apoio, é mais fácil de você... Febre amarela, gripe do H1N1, a ebola, nós tivemos até em Mogi, caso suspeito, enfim. Todos os momentos difíceis, febre amarela, tinha gente pulando muro de posto de saúde para ser vacinado, não sei se você lembram. Lembro. Não tinha vacina. Mortalidade, Santa Casa que fechou todas as grandes crises. E isso eu posso dizer que eu aprendi muito com o Bertol. E não tinha combinado. Ô, Câmara, queria marcar uma reunião aí. Ó, é o seguinte, tá acontecendo isso. O que vocês acham? Isso aqui. Então, vamos mandar dinheiro para Santa Casa? Vamos. Então, nós vamos fazer um projeto de lei no valor tal, os técnicos falaram que é isso, vai chegar na Câmara. A Câmara já sabia, defendia ou não. Fica mais fácil o andamento. A cidade anda junto. A Câmara tem uma estrutura com TV, câmera, divulgação. Então a Câmara tem que estar a par. Acho que antes de todos, acho que o Farofa colocou muito bem, não estou falando para você estar aqui não, viu, Farofa? É muito mais fácil quando você compartilha com uma Câmara que quer, porque todo mundo quer o bem da cidade, imagino todo eu. Mundo. Então compartilha os problemas, fica mais leve de você passar por os problemas. Eu acompanho as sessões da Câmara toda terça e toda quarta presencialmente. Eu acho que a nossa emissora é um dos últimos veículos que vai presencialmente lá acompanhar, não fica assistindo pela televisão, nada. Nós vamos lá, conversamos com os vereadores nos bastidores. E nesse período que eu cubro a Câmara, ele faz muito tempo, nessa gestão em particular, nós estamos tendo muitos problemas justamente por essa questão. Eu não vejo, quando você tem um problema igual, ontem o José Luiz destacou a educação. Aí você vai procurar a comissão de educação, ela também não sabe, porque a Secretaria de Educação tomou as decisões e não passou pela Câmara. O foco hoje aqui é saúde, mas nós estamos tendo problema em vários setores aí. Dentro da saúde, o SAMU, por exemplo, não está atendendo a demanda. Eu usei um aplicativo, falei aqui, o cara falou, Arlindo, eu teve um acidente na Avenida Japão, altura do número 1000. Eu passei por lá, estava aglomeração de pessoas, chamou o SAMU, não veio. Veio a polícia, preservou o local, mas a polícia chamou o SAMU, não veio. Veio o Corpo de Bombeiro, fez o isolamento do paciente, mas não levou, porque ele não tem essa autorização. E não está funcionando. Olha que engraçado. E o SAMU, a CURI, era a integração do Corpo de Bombeiro com a ambulância. Então, não era para chegar nenhum, é para chegar junto. Pois é. Eu tive uma fatalidade dentro da minha creche, uma funcionária nossa teve um mal súbito, a pressão dela caiu e ela desmaiou. Mas aí ela voltou. Nós chamamos o SAMU, passou 2 horas, eles não foram. Como ela se reanimou, demos um suquinho para ela. E nós pegamos um Uber
e levamos ela até a UPA da Kaoru Hiramatos, que era mais próxima. Então, isso está acontecendo e eu estou entristecido, porque eu moro aqui em Mogi das Cruzes, e nós moramos no mesmo bairro, na mesma rua, Theo, há mais de 58 anos. Eu estou muito entristecido com tudo isso, Farofa. Porque está acontecendo, está pipocando problemas em várias áreas. Arlindo, aproveitando o gancho da tua fala, que é muito interessante, tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, a gente fez esse projeto, que é um projeto, Otávio, que você capacita em todas as repartições públicas 2 a 3 funcionários, nas creches, nas repartições em gerais. A pessoa tem ali um mal súbito, uma criança se engasga, a gente teve um caso, você foi no Rio, não sei onde, que a criança ia óbito na escola. Engasgou com um pedaço de maçã. Cara, a gente prepara isso aí, não tem custo nenhum para o município, é feito com o SAMU e com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, essa capacitação profissional. Olha a importância. A gente desenvolveu esse projeto, relato de mães que foi lá que passou mal, pressão alta, a pessoa foi lá, teve uma torção no tornozelo, uma criança que passa mal, uma criança que se engasga e tal. Olha a importância desse projeto de lei. Nós, na nossa unidade... E até hoje não foi colocado isso em prática. Na nossa unidade... Falta vontade, cara. Nós temos, eu atendo hoje em torno de 500 crianças, são 78 funcionários. Todos os nossos funcionários, todos, antes de assumir, eles fizeram um curso de primeiros socorros com o Corpo Bombeiro de Mogi, mas foi por iniciativa própria nossa, e que poderia ter sido já alencado pela própria Secretaria de Educação. Agora, quando você tem um incidente como esse que aconteceu lá no Rio, é que vem à tona e fala, por que não foi feito? Mas são situações previsíveis. Sim. Você está prevendo, porque você tem um volume muito grande de criança, você tem intercorrências que podem ocorrer e você pode até salvar uma vida. Então, eu fico muito triste com tudo que está acontecendo, em particular com o tema da saúde, porque não é falta de falar. Mas eu acompanho a sessão e todos os problemas que nós estamos tendo, seja na saúde, seja na educação, é por falta de comunicação. É como se nós estivéssemos hoje numa gestão onde as pessoas que estão à frente, ou seja, de secretaria, diretoria, eles ignoram. Arlindo, eu fiz uma fala na tribuna, agora essa semana no Mogi das Cruzes, que 94, 95 dos projetos de leis aprovados na Câmara Municipal ficam lá. Não é colocado em prática. Eu não entendo. Tem vezes que é muita vaidade, Paulo. Legalmente não tem como fazer funcionar isso? Não tem como, mas depende disso que eu estou falando. Não tem ninguém, mas então. não é isso, Paulo. A gente faz um projeto, que nós estamos a gente faz um projeto, o projeto chega na prefeitura, não é colocado em prática. E é muita vaidade. Tem vezes que o cara praticamente manda um projeto mais ou menos igual do executivo e fala assim, não, foi eu que fiz. Por isso que eu estou te falando. E assim, a gente vive também um momento agora, na política, que muitos caras escolhem. Eu acho que quando você é eleito prefeito de Mogi das Cruzes, você tem que esquecer. Você não tem que esquecer partido. É como o Bertolli falava, né? Mogi não tem partido. O partido é a cidade de Mogi das Cruzes. A gente tem que esquecer. Isso é ridículo se ouvir por parte de alguma secretaria. Vereador tal, a gente não atende, fulano não tal. Isso é ridículo. Ó, eu numa entrevista na Marilei, eu falei que a gente tem grandes profissionais, eu estou aqui do lado do Theo, na Secretaria de Saúde, pessoal do quadro. Sim, pô. Excelentes profissionais de saúde que estão lá, cara, isolados, muitas pessoas boas isoladas por parte desse governo. Quem pede é o Em município. várias oportunidades, na outra legislatura, você sabia, você acompanhava, eu tinha meus debates com o então vereador Caio Cunha naquele momento, ele falava assim, Mogi vive uma ditadura. Que ditadura? A gente vive uma ditadura agora. A gente teve relato de funcionário que passou até na TV Câmara, de perseguição, o cara está fazendo tratamento. A gente teve grandes profissionais de saúde nossos, eu vou dar um exemplo, uma grande profissional que trabalhou com você, que chama a Rebeca, que é do quadro. A Rebeca saiu tanta perseguição, porque a perseguição ela é feita por pessoas incompetentes e puxa-saco. Exatamente. Porque quando a pessoa é profissional... Você quer gente boa do seu lado. Gente boa do seu lado. A Rebeca foi para o Hospital de Brás Cubas, para a Fundação. A Fundação fez um golaço, contratou a Rebeca, puta de um relacionamento que tinha com Câmara Municipal, tudo. A Rebeca atendia a população de Mogi das Cruzes. Tanta perseguição também na Fundação, ela pediu lá afastamento por 2 anos. Você sabe onde é que está a Rebeca hoje? Secretária de Saúde. Bertioga. Lá em Bertioga, esses dias conversando com o prefeito, com o Caio Matheus, ele falou assim, Flávio, estou muito feliz com a equipe que veio de Mogi das Cruzes. Eu ia falar isso, não foi só a Rebeca que foi, não, de Mogi. Muito, a gente tem Arujá também, que vive um grande momento de crescimento também, com mais ou menos 11 pessoas, 12 pessoas, lá chefiado pelo Regueiro, são 4, 5 secretarias, o Guilherme, Eliane. pessoas competentes.
E tem mais uma coisa, Arlindo. É só você passar uma pesquisa na rua, cara. Eu tenho dado conselho, eu tenho conversado muito, um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é um cara muito sensato, que é o presidente da Câmara, que é o Marcos Fulano. Eu falei assim, Fulano, você é muito próximo do prefeito, mas a gente tem que conversar com ele. Porque já tá passando já praticamente 2 anos, e o ano que vem, aí vem o 4º ano. E a gente sabe, e o Theo sabe disso, como é difícil você colocar a cidade no trilho, principalmente na área de saúde. E a gente pega quais são os 3 pilares da administração pública. Segurança. Olha aí, E graças a Deus que mudou o secretário, que esse Toriel é um cara, um menino trabalhador, mas até ele colocar no eixo vai ser difícil. Quando a gente entregou a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a gente entregou a Prefeitura com o Coronel Salles, a 2ª cidade mais segura do estado de São Paulo, perdendo só para Santos. Na educação, desde a época do Jundiaí, Bertaioli e o professora Maria Geni. Né, isso, secretário agora na gestão do Marcos Mello, a maior nota da história do IDEB, 6. A saúde, referência. Onde você andava, você falava em Mogi das Cruzes, a saúde de Mogi das Cruzes. Os 3 pilares hoje, nós vivemos hoje um dos piores momentos da cidade. Furtos e roubo aumentaram muito. Eu tenho andado nos comércios de Mogi, as pessoas, pô, eu fui furtado, é roubo, precisa... Naquela época você tinha a sensação de segurança, guarda municipal, 37 viaturas novas, né? 65, 70% da guarda municipal, Theo, toda armada. Sim. Toda armada. Funcionários trabalhando, cara, contente. É o que precisa. Agora, quando você começa a ter uma perseguição, Arlindo, é complicado. Você diz, eu fiz um relato, eu atendi uma pessoa lá na Câmara Municipal que eu fiquei chocado. A gente tem que ter uma comissão, a gente tem que começar a ouvir. A pessoa chegou a chorar na minha frente, cara, que não aguenta tamanha perseguição. Uma pessoa altamente competente, com a história na cidade de Mogi das Cruzes. Acho que E aí precisa ter pulso, e você sabe disso, que eu sou dos vereadores que chegam lá e tal, que eu não fico alisando, cara. Entendeu? Não adianta, não é meu perfil. O meu perfil é cobrar. Eu fui eleito para cobrar. O Theo até brincar, para assim, o Farofa é chato, traz demanda, né? Na época, brincando, porque a gente tem amizade, a gente é amigo. Sim. O Theo é amigo, a gente é amigo do Theo Muito antes de eleição, de político. O Theo não era nem secretário, eu era garçom na Cantina Dani, já tinha amizade com o Theo, com o pai do Theo. Era um grande amigo, o Theo sempre me ajudou quando eu precisava e tal. Então, assim, mas a gente cobra. Cobra com respeito. A gente não pode faltar com respeito. Eu não falto com respeito com nenhum secretário, né? Eu mesmo, o menino que entrou agora, o próprio Toriel, eu acho que é um puta no cara, gente boa. A gente tem alguns secretários do Caio que realmente, de fato, a gente vê que o cara tem um comprometimento com a cidade. E o que nós, vereadores, precisamos, de fato, é cobrar. Se for preciso convocar um secretário, vamos convocar. Ontem eu vi um vereador chateado ontem. Eu disse, não acontece comigo, porque se acontece comigo, meu irmão, eu convoco o cara lá e peço o afastamento do cara. O cara colocou um projeto de lei lá. O funcionário da prefeitura falou assim, você coloca um projeto sem me consultar? Theo, que absurdo é esse, Theo? Não, detalhe um pouquinho. Isso aí assustou agora. Cara, isso é um absurdo. No protocolo, está discutindo já. Não, pois é, você vai colocar um projeto de lei. Camarada. Você vai colocar um projeto de lei, meu, e ainda é tão burro que manda uma mensagem e deixa gravado. Se quiser divulgar, fique à vontade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E comigo não tem essa. Comigo eu já comentei várias vezes. Quando eu achar que tem que ser convocado, nós vamos convocar. Foi igual essa briga da Santa Casa. E você sabe disso, que eu falei assim, a Santa Casa falava uma história, contava uma história, a prefeitura contava uma história. Aí vinha lá para a Câmara. Eu falei assim, vamos resolver isso. Vamos fazer um convite. Se não vir, a gente convoca. Aí o fulano, não, vamos fazer um convite. Aí colocamos uma data, falaram, não, outra data, Theo. Falei, vamos colocar os dois aqui de lado e vamos ouvir. Comunicamos à imprensa, Câmara Municipal, TV Câmara. Um dia antes começa o movimento. Não, vamos ter que remarcar, vamos ouvir, vocês vão, a Santa Casa, a gente marca um dia, a prefeitura, eu quero conversar com a prefeitura. Eu falei, opa, aqui não. Eu na comissão de saúde, em respeito ao munícipe, em respeito à imprensa da cidade, vai ter sim a reunião. Então, foi feito um movimento para desvaziar essa reunião, de 23 vereadores. Não tem sentido, né? Foi 6 vereadores. Foi 6 vereadores. Covardia. Isso é covardia. De 23, eu falei assim, não, me deram uma pressão, eu falei assim, ó, de 23, acho que foi 6, 7 vereadores. Deram uma pressão lá, tal, a Santa Casa foi, apresentou tudo. Muitos falavam assim, mas o dia da Santa Casa, eles não prestam conta, presta conta, os caras mandam até cópia pro promotor. Não, pera aí, isso aí eu quero entrar com... E mais uma coisa... o Theo melhorar um pouquinho aqui a garganta. Desculpa, na verdade, só uma crise, isso até para dar satisfação. Fiz teste de Covid uns 3,
É uma crise alérgica que eu tô há uma semana e brava. Eu já ia pôr a Deu uma máscara crise aqui, já ia desculpa. sair correndo. Não, mas não viria se Viu, amigo? tivesse a certeza. Lógico, Só pra você que ter uma não. ideia, só pra você ter uma ideia, o contrato ainda, que vence dia 29 ainda, o novo contrato não foi assinado. E tem mais uma coisa que a gente tem que falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo. E tem mais um agravante, que passou o teto da enfermagem. Então, esse contrato de 2 milhões e pouco da Santa Casa, existe lá uma cláusula dentro do contrato, quando for aprovado, eles vão ter que aumentar o repasse do pronto-socorro lá da Santa Casa. Cobrir esse Isso é o piso. Brasil inteiro. É o tá Brasil inteiro, não só bombando aqui. Isso aí, é. Falando aqui para você, igual eu falei assim, o Zeno é um grande profissional. Conhece de saúde como ninguém. Muita gente boa. Muita gente boa, pessoa do bem, preparada. Conhece. Conhece bem, conhece a saúde da cidade de Mogi das Cruzes e da região. O que precisa é autonomia. Quando eu falei lá atrás que eles tinham mandado 122 funcionários no primeiro ano da Oeste da Fundação, só da Fundação. Quando você tira um enfermeiro técnico, nós estamos falando de saúde, é coisa séria. Não é, Theo? Não tem como. A pessoa que vai trabalhar hoje na área de saúde, ela tem que ser um técnico preparado, tem que ser um enfermeiro preparado. Não precisa de mudar, não. Você muda a cabeça, mudou a gestão. Mas você tem que entender que tem pessoas qualificadas ali. E aquelas pessoas, dependendo que o Theo é prefeito, que o Arlindo é vereador, que o Paulo é vice-prefeito, que o Farofa é vereador, eles estão lá, para dar o melhor para a cidade de Mogi das Cruzes. A maioria, cara, nem conhece. Uma perseguição que, mas você, vereador, eu não entendo que eu fui embora. Eu não conheço nenhum político. Eu conheço quando vão lá. Só que atrás dessas pessoas tem mãe solteira. Tem uma tudo família. isso. Mora em Tem uma Mogi, vida família, toda. mora em Mogi das Cruzes, pessoas qualificadas. Essas pessoas para passar, tem que passar por uma entrevista e tem que ser direcionada pelo secretário de saúde, porque ele entende. Principalmente o alto escalão da saúde. Você tinha autonomia de ter tua equipe. E mesmo nas organizações sociais, a gente tinha um limite, né? E as organizações sociais também não permitiam, eu não sei o volume aí, desse volume que você está dizendo, cargos importantes, tentava colocar as pessoas qualificadas de Mogi das Cruzes, sempre tentando trazer as pessoas de Mogi. É a primeira regra da OS é essa, onde você vai captar recursos humanos no município. Até para ajudar, né, Paulo? É. A própria organização que administra, É bem me mais ajuda fácil. gente boa aí, me arruma gente boa. Quem você tem bom aí pra gente começar esse serviço? É isso. Que é onde você vai começando a cavar, ver o que tem na cidade. Ah, não tem na cidade. Vamos então pros vizinhos. Não tem nos vizinhos, vamos pro estado, vamos atrás, como puder. Deixa eu deixar registrado aqui o bom dia, HJ Vilar, bom dia. Bom dia, João Paulo Verec. Muito bom dia, Karen. Bom dia, Sheila Adriane. Bom dia também a Sani Rose Macedo. Patroa. Tem que ser um bom dia, né? Bom dia especial. Quinta-feira, muita calma nessa hora. Muita gente questionando a questão de educação, tudo. Bom dia para o Theo Cusatz, o melhor secretário que nós tivemos. Acredito que foi um prolongamento da cidade, o que não pode quebrar. Eu conheci, eu vou dizer um relato meu, eu conheci a Secretaria de Saúde em 95, 94 que eu fui para lá. Tinha um computador para atender a cidade. Nós fazíamos fila, anotava nome, quem 95. sair eu entro. 95. Eu tinha 18 anos, hein? Não tinha nada daquilo. Implantar tudo isso. Começou com o doutor Aristides, o doutor Neto pegou isso, tudo no papel, nada funcionava. A gente ficava até meio, falava, pô, meu, de novo a papelada. Mas graças a essa papelada e a competência, vou puxar o saco aqui do Theo, sim. Não, a imagina. competência que foi rever toda essa documentação, que é o mais difícil de fazer, falar a verdade. E depois desenvolver com a própria secretaria. Depois veio terceirizados. Aí sim, já sei como é que está a situação aqui. Venha. Theo, terceirizado hoje, já está correndo aí um grande boato na cidade, que a Sejan deve deixar Mogi das Cruzes nos próximos dias ou nos próximos meses aí. Sejan, que é do Einstein, para quem não sabe, como é que é isso? Sair e vir uma outra numa época dessa? Ô Paulo, eu não tenho detalhes de quais Por contratos... enquanto é tudo fofoca, Tá. tá? Vamos dizer assim. O Farofa talvez saiba. Desculpa aqui, a pessoa deu uma crise alérgica, eu tô daí, de bem agora deu uma crise de tosse, mas enfim. Eu não sei qual é o contrato aí que está vigor, rompido, ou foi substituído, ou perder um chamamento. Isso acontece de tudo, né? Acaba o contrato, você precisa fazer um novo chamamento. Mas a experiência que a gente teve com a organização social Sejan foi muito boa. As organizações sociais, de uma maneira geral, o Paulo, é um modelo que veio para ficar muito bom, mas ele passa por um momento que precisa-se de algumas adequações. Tanto que em 2018 a gente fez um projeto de lei disso, porque a gente às vezes fica sujeito às pessoas que a gente acha que conhece e não conhece.
como em todo segmento, tem bandido infiltrado em tudo quanto é lugar. E a grande maioria, graças a Deus, é do bem. Mas existem pessoas complicadas. E o modelo da OS deixa brecha para isso. Então é importante, até o José Serra, como senador, colocou um projeto de lei recente sobre prestação de contas. E Mogi avançou muito. E aí eu lembrei, não foi colocado em prática. A gente fez um projeto de lei, 2017, 2018, que em cada... Farofa, não sei se você recorda. Talvez a prefeitura não implantou, eu não recordo se a Câmara aprovou. Em cada equipamento, chegar na Junta Sejan, tem que estar lá, esse contrato recebe 3 milhões por mês, X do governo federal, com os X do governo profissionais, estadual, né? Quanto foi glosado, não foi, a meta e as metas. Ó, preciso fazer 500 cirurgias, 1000 atendimentos aqui, tal. Quanto foi o mês passado, quanto glosou, quanto repassou para a população num quadro átrio, não lembro qual é o nome que chama, para você estar na frente da unidade. Não sei se foi colocado isso, porque é muito difícil. E outra, até para quem administra, não ficar, porque é muito difícil falar qualquer um fala. Mas está aqui, a prática é essa, e envolver num sistema automático de prestação de contas e que não me permite quebrar galho. Porque te falar, não, Thelma, não é que eu sou. Tem um contrato. Nós colocamos para prestar conta, Farofa, só concursados. Por quê? Porque eu ia sair, o outro vai sair, o secretário que está lá, ele sai. E o importante é deixar quem está todo dia lá. Saber como é que foi o ano O maior passado. comprometimento é quem está lá. Exatamente. Porque um concursado não vai quebrar um galho, né, na teoria, para ninguém. Então nós colocamos uma equipe de concursados. E para ajudá-los a criar esse clima, foi feito isso. Então tem projetos de lei para cercear. O Sejan, voltando, foi uma organização social que deu um pouco de trabalho na prestação de contas, não que foi feito achar que foi sacanagem. Não, pelo contrário. Um pouquinho de entender que aqui era um pouquinho mais no detalhe. Porque a grande parte dos contratos dele naquela época era cidade de São Paulo, que tem Tribunal de Contas próprio. A outras cidades, como nós, estamos submetidos ao Tribunal de Contas do Estado, que são regras diferentes. Então teve um pouquinho. Mas a prestação de serviço em si para a população sempre foi muito bem prestado. Tanto que junto com eles em 2014, a gente conseguiu trazer o laboratório do Einstein, que eu acho que está até hoje. Qual cidade vocês conhecem que pela tabela SUS, pelo menos ela na época, tem a população uma qualidade de serviço de Einstein? Eu não conheço até hoje. Perder isso, respondendo a tua pergunta, se for isso, acho uma perda inestimável para a cidade. Acho um retrocesso, por mais que tenha outros laboratórios grandes e bons, a gente usou muito do conhecimento que o Einstein trazia com o laboratório. Acho uma perda. É um nome grande, até para você fazer uma compra de qualquer compra. Quem que está na tua cidade administrando? Pô, é o Einstein, meu. Não é qualquer um que vem aí de qualquer cidade. Viu, Théo, Paulo e Arlindo? Eu acompanhei muito de perto o trabalho dos OS na cidade. Acho que o Arlindo acompanhou isso. Quando eu assumi a presidência da Comissão de Saúde, Théo, foi muito engraçado. Eu comecei a convidar, de fato, os OS. Até porque a gente teve uma renovação de 60 e poucos % na Câmara Municipal do Rio das Cruzes. Muitos não sabiam quem era Sejan, quem era Fundação, quem era INTS. E teve um pouquinho de resistência por parte das OS, né? Que eles não tinham essa cultura de vir, conversar com os vereadores. Conversava muito na época secretário de saúde, lá o presidente e tal. Eu falei, não, eu preciso que vocês venham na Câmara Municipal e falem quem é vocês. Quais são os postos de saúde, os equipamentos que vocês hoje administram na cidade de Mogi das Cruzes? Porque o vereador está na rua e fala assim, mas o posto de saúde o cara já sabe na INTS, já sabe que é fundação, e que ou também, então, a própria Sejan também. E disparado, Arlindo, a Sejan hoje tem um dos melhores serviços hoje de OS na cidade de Mogi das Cruzes. Então, para você fazer uma troca, claro que isso é uma licitação, não posso ser irresponsável e falar assim, mas não foi a Sejan tal. Só que a gente tem que cobrar com a empresa que venha ganhar essa licitação, presta um serviço de qualidade igual a Sejan presta. A Sejan está lá no Única de Jundiapeba lá. É excelente o trabalho dele. O próprio, os agentes de saúde também, não é, Théo? PAC de Jundiapeba. PAC de Jundiapeba, o Théo sabe disso. Estratégia a estratégia da saúde da família, que você ampliou muito, que a gente levou para Taçupeba, levamos para Biritiba Sul, Jardim, Nova União. Saiu agora, né? Acho, né? Foi. E aí eu falava assim, Théo, precisa a gente implantar, cara, a unidade da saúde da família lá em Taçupeba. Não, cara, estou em Brasília, a gente vai habilitar e tal. Eu também não posso deixar aqui de agradecer que teve um grande avanço, Paulo, no repasse também da Santa Casa. A gente saiu de 900 e poucos mil, vocês acompanharam isso aí, para 2 milhões e 200. A gente tem que reconhecer isso, o trabalho do Zeno, do prefeito Caio Cunha, de repassar esse valor de 2 milhões e poucos. A gente tem que reconhecer, a gente tem que também falar também o que está certo também, o que tá dando certo e reconhecer o que eles têm feito também pela cidade. A questão da Sejan, quem nos acompanha aqui, eu disse isso e repito aqui, a Sejan tem alguns problemas sim trabalhistas, quem for puxar tem,
muito difícil uma organização social de saúde não ter um problema de coisa, principalmente fora do estado de São Paulo, onde deve ser avaliado também o que aconteceu lá no Pará, que ela é uma gigantesca no Pará, ela toma conta do estado realmente, mas tem os problemas trabalhistas. Esses problemas refletem todo. O CNPJ é o mesmo, só muda as filiais, que é o 01, 02, né? Uhum. Acaba só mudando essa questão. Mas é competente, ela sabe. O que precisa é o quê? Cobrar delas. Uma pessoa que nem essa equipe que o Theo foi, no começo eu trabalhei com a ESSES, todo mundo xingava, falava, pô, aquele teu secretário é um pé. Agora ele tem uma equipe, qualquer documento, se você esqueceu uma assinatura, esqueceu de colocar o timbrado, volta. Mas é assim que tem que ser feito. É essa a função, eu acho que, do secretário, da secretaria e também vereadores, para ver o porquê que a Santa Casa não está abrindo o custo dela. Pô, peraí, você não está abrindo por quê? É verdade que não está abrindo? Vocês têm que ter isso na mão. Ou melhor, todos nós, se o dinheiro lá, Santa Casa não é, ela é privada, mesmo sendo sem fins lucrativos. Ela é filantrópica, né? Ela é filantrópica, mas se ela quiser fechar, ela fecha. Se ela quiser fechar o PS hoje, falar, fechei, não quero mais, dá o dinheiro de volta, não quero mais isso, ela pode fazer. Que não é o caso do Luzia de Pio Melo. Como a gente cobrar, Theo? Meu medo, eu ter um infarto agora, passar mal, o Arlindo passar mal aqui, eu vou pegar e levar ele aonde? Daqui? Do centro da cidade eu vou até o Oropó? Então. Eu vou até o rodeio a UPA mais pra fazer próxima. isso? A UPA mais próxima. Não é? Aconteceu com um assessor, meu assessor que chegou a falecer com 41 anos. Eu vou falar até da situação, acho que você ficou na frente também do Hospital Santana. Esses dias até conversei com o pessoal da Notre Dame agora também, os meninos, muita gente boa nos receberam. Olha a irresponsabilidade por parte do governo do estado e da própria gestão. Mogi ficou 4 meses, mais ou menos, 4 a 5 meses, sem ter hemodinâmica, Theo. Fecharam por uma reforma, o Luzia de Pio Melo, e o Paulo fez uma colocação muito bacana. A pessoa vai lá, tem um mal súbito, infartou. Ela fica na UPA esperando uma vaga para o Luzia de Pio Melo. Chegava no Luzia de Pio Melo ou na Santa Casa, e aí fica aquele gargalo na Santa Casa, que os caras empurram Santa Casa. Chegou a ter paciente ficar 10, 15 dias esperando para fazer um cateterismo. Aquele que não resistia, morria. Agora eu te falo, como é que a gente está numa região de 2,5 milhões de habitantes? Você, mas a gente está reformando, são equipamentos novos, Theo. A gente vai ter hemodinâmica. Pô, o espaço é muito grande. Prepara a sala e depois você desativa essa sala, Paulo. É uma responsabilidade. Eu bati demais no governo do estado nisso aí. E aí você pega o próprio Hospital Santana também, que naquele momento também não tinha, naquele hemodinâmica do Hospital Santana, feito uma vez por semana, 2 vezes por semana, num plano de saúde desse nosso aí, tão grande. O repasse hoje são mais de 13 mil vidas, se eu não me engano, entre da prefeitura? Câmara Municipal e Prefeitura hoje. Chega mais de 13 mil vidas. Deve ter que umas 15 mil então vidas. você tem um dia vem um grupo de São Paulo que faz a hemodinâmica. E o Luzia de Pio Melo, que é um hospital, hemodinâmica fechada. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso é brincar Isso com a dá saúde medo, das eu pessoas. fico com medo de morar na região de que precisar, eu ter que sair daqui e buscar em outro lugar. Porque aqui já foi grande, como eu disse, eu trabalhei em muitos estados disso. A minha fonte de informação, referência, eram os funcionários de Mogi. O Theo, eu conversava muito tempo com ele. Sim. Pô, como é que faz isso? Ele dava só as dicas. Aí, eu preciso do documento. Ele mandava o documento, estava certo, era aquilo que a União pede. E eu entrei com isso, tanto do estado do Pará, agradeço muito ao Theo, a Sandra Chebel, desejar aqui. Bom dia, doutora Sandra, uma grande professora, também no Sistema SUS de saúde. Então nós temos que reverter isso aí. Não está difícil, esse pessoal está lá dentro. Eles sabem trabalhar, sabem como fazer o sistema. Você quer pôr gente nova? Pô, se eu for trabalhar com o Theo, o que eu preciso? Pelo menos 15 dias ficar do lado dele. Para ele me ensinar o que ele quer, como ele quer fazer, aí a pessoa vai embora. Agora eu tiro o Theo e assumo no lugar dele, eu não sei nada, quem sabe é ele. E volto a falar, Mogi, o quadro de Mogi efetivo na área de saúde tem grandes profissionais de saúde. Grandes profissionais de saúde. Só precisa você valorizar esse time, cara. Chamar esse time para fazer parte do jogo. Olha, a saúde, a gente inflava o nosso ego. A gente tinha um café da manhã, cada 15 dias, com os servidores da saúde. Então, sorteava, um do Sabaúna, um um da OS, todo mundo junto. Para que todo mundo entenda o que a cidade gostaria, né, naquele momento. E a gente respondia para a saúde.
que a saúde quer? Para que todo mundo saiba o que estava acontecendo. Uma troca de experiência, né, não? É uma troca de experiência, mas que todo mundo... Farofa, as pessoas, o secretário, o vereador, além da função do dia a dia nossa, nós somos enfim, você é comunicador, além da parte técnica e política, você é um comunicador. A pessoa que está sabendo não tem ideia que vai abrir um centro de especialidades aqui. Ele não tem ideia do projeto que a gente fez da maternidade. Ele não tem ideia. Ele ouviu falar um dia no jornal ou na internet. Então, quando você faz essa aproximação, ganha comunicação na cidade, aí todo mundo sintoniza. Isso é muito importante. E a gente levava uma mensagem, Paulo, que era o seguinte: Mogi não pode ser quintal de São Paulo na saúde. Para que a gente quer ser metido mesmo. Nós queremos ter uma hemodinâmica todo dia, nós queremos cirurgia cardíaca, nós queremos ter um hospital Hemodiálise próprio. funcionando? Óbvio, funcionando. Queremos um centro de diálise aqui. Nós queremos vender. Não interessa, nós queremos, não abrimos mão. Essa história de fechar o PS do Luzia não é de hoje, não. Na nossa época tentaram fazer aqui. A quanto nós tivermos, não conte com o nosso apoio. Então, assim, eu acho que tem que se empoderar, Arlindo, para que as coisas melhorem. É só, você tem que cuidar de você. Suzano, Poá, tá legal. Nós temos que cuidar de Mogi. Eu quero defender isso aqui com unhas e dentes. E é isso. E uma medida boa que nós temos, porque muita coisa falar é fácil. A gente sempre tentou ter, Farofa, e às vezes é uma coisa interessante de olhar até para ver evolução, são indicadores. O Tribunal de Contas do Estado, ele divulga de ano em ano os indicadores de gestão, o chamado IGPM, Indicadores de Gestão Pública Municipal. E lá tem qual é a nota que todas as cidades tiveram de saúde, qual foi aos últimos 10 anos? Como é que foi o gasto, a transparência em educação? Quantos equipamentos de saúde tem? Desde 2019, a cidade começou a perder todos os selos de qualidade, não tem mais nenhum. Não adianta eu falar que é bom. Nós perdemos tudo isso? O hospital municipal era a ONA 2, não sei se tem mais ONA. A UPA do Oropó foi a segunda do Brasil a ter ONA 2 de imediato. São selos de qualidade, não são comprados, não. Eu estudei o seu caso São da UPA conquistados. de lá por causa disso. Então, foi a primeira do Brasil. Foi a segunda? A segunda do Brasil. ONA 2, Impressionante isso segunda aí. do Brasil. A única de Jundiapeba, ONA, porque além do que você busca todo dia, transparência, buscar efetividade, qualidade médica, quem é o médico que está entrando, é pediatra ou não é pediatra, isso não adianta eu falar que eu estou fazendo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma certificadora e dizer se a gente está no caminho certo ou não. Nós tínhamos 4 equipamentos, uma das cidades com o maior percentual de selos de qualidade. O Hospital Municipal ganhou o selo verde, 16 no mundo, de sustentabilidade em 2016. Se perdeu. Quantos selos de qualidade tem? Theo, Pode estar funcionando bem? Pode. Mas não é importante você validar. Por que o AS fala, eu tenho Joint Commission, eu tenho ONA? Por que o Sírio Libanês? Todo mundo fala, por quê? Tem ONA 3, tem Sírio. E tem verdadeiramente com os profissionais envolvidos. Então acho que precisa ter medida. A medida é essa. Não adianta eu discutir se está bom ou está ruim. Aqui são os indicadores. Theo, tudo isso que você está alencando aí me chama atenção, porque veja bem, nós estamos perdendo ao longo do tempo esses selos de qualidade. E para reverter isso, também não é imediato. Então, o estrago que está acontecendo, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na área da segurança, ele, para ser revertido isso, vai levar anos. Então, a gente tem que ter atenção, e aí fica para a Câmara Municipal, que cabe aos vereadores, que tem o poder de fiscalizar e cobrar com mais veemência, o Farofa tem feito isso, mas, infelizmente, nós temos um problema sério de gestão. Tá claro, transparente aí, porque eu não consigo ver avanço na cidade que perde esses títulos que ela levou anos também para conseguir. Muitos anos. Foram anos, cada prefeito deu a sua contribuição. Sim. Isso não é a marca do Bertalho. O Bertalho chegou nesse espaço porque o que antecessor dele também contribuiu. Só que nós estamos vivendo um momento que me deixa muito, muito, muito preocupado. Perdemos selo verde, perdemos tudo. O IDEB perdemos, está tudo em declínio. Uhum. E para recuperar isso, olha, vai ser muito difícil. Não é fácil. Não é fácil, Farofa. O Paulo fez um comentário aqui, e o Theo sabe disso, que foi uma lei que eles mandaram para a Câmara Municipal. A gente teve um problema da ProSaúde na época com a indenização trabalhista lá. Aí o que foi que a Secretaria, junto com a Prefeitura, mandou para a Câmara Municipal, um trabalho que foi construído com a Câmara Municipal. A gente colocou os entraves, uma lei, que hoje o repasse é feito lá, vamos 1.200.000, 2 milhões para as OS. Aquele dinheiro que corresponde com a indenização, ela é colocada na conta e não pode ser mexido naquele dinheiro. Para quê? Uma segurança
para esses funcionários, entendeu? Para ser pago a indenização deles. Então, assim, foi uma lei na época, né, Theo? Você estava ainda junto com a gente na secretaria? Não. Não, você já tinha saído, né? Tinha saído, é. Mandaram essa lei e aí foi votada essa lei e hoje tem esses entraves. Para quê? Para não acontecer o que aconteceu na ProSaúde. A prefeitura foi lá, repassou, a ProSaúde gastou o dinheiro e sobrou depois para quem a conta? A própria prefeitura. Vai sobrar. É que não foi tão simples. Assim, o Paulo falou de problema trabalhista. Se você entrar em qualquer organização social, tem milhares de problemas trabalhistas. Uns por problemas de gestão do contrato, outros por sacanagem da OS, outros porque a prefeitura não pagou. Que tem a sacanagem Nos da prefeitura. Não é o caso de também. Mogi pagou, né? Mogi pagou. Mas teve um detalhe, viu, Farofa? Por exemplo, Mogi, talvez, a gente foi muito duro. Então a gente sempre tirava muito dinheiro. Então, assim, passava 3 milhões, mas pô, tem essa sobra aqui, 2015, devolve esse dinheiro para a prefeitura. Esse dinheiro em algum momento ia fazer falta. E os prefeitos sabiam. Tem que dar o dissídio. Nós não. Estou dizendo porque foi eu que assinei, cuidava desse contrato. Nós nunca repassamos nenhum dissídio. A empresa falava, isso aqui vai fazer falta no final do contrato. Vai dar problema lá. Vai dar problema. Então, não foi nem lá nem cá. Então, quem me chamou para perguntar, eu mostrei. Então, assim, não foi tão simples assim, entendeu? O outro contrato, a UPA do Oropó, que inclusive saiu ontem, a licitação, que era para a saúde, deu o mesmo problema. A licitação e todas as prestações de contas foram aprovadas. Até o meu mandato saiu ontem divulgado. Todas. Aconteceu a mesma coisa. A ProSaúde ganhou por um valor. Nos primeiros 3 meses a gente viu que era mais e já fez um aditivo suprimindo. Esse sobrou uma baita de uma grana no contrato, quando saí. Aí falaram que não tinha dinheiro para pagar. Aí sacanagem. Que este contrato tinha muito dinheiro sobrando. Mesmo que a gente reduziu, sobrou. Então, assim, não é tão simples. Tem essa questão de o município pagou tudo que passava para a empresa, seja ela qual for? Não. Então senta, porque não é tão simples assim que você depositou dinheiro e não pagou. Então, essa questão é muito difícil. Por isso que a questão de prestação de contas, esse projeto de lei que a gente fez, até era o doutora Dalciana, doutor Felipe Hermerson, da Procuradoria, nós protocolamos no Tribunal de Contas 2018 e ele norteia, Farofa, exatamente a prestação de contas. Os compromissos da gente que contratou, e os compromissos principalmente de quem prestava conta para que evitasse que isso aconteça. Isso fica muito claro no contrato. Então, neste caso, foi uma coisa mista. Eu não sei o detalhe porque eu não estava mais na secretaria do final do contrato. Porque às vezes o que acontece? Se você pegar o Luzia de Pinho Melo, eu não sei hoje, e ele sair, eu tenho quase que certeza que não tenho dinheiro para mandar todos os funcionários embora. Mas o que os governos vão fazendo? Mas tem que fazer uma reserva antes, a OS? Já mês a mês fazer essa reserva? Desde que o governo repasse. Certo. No primeiro mês que o cara gastou o dinheiro da reserva, você precisa intervir. Ou você sabe e fala, lá na frente a gente acerta. Por que às vezes os contratos não acerta nunca? Que nem o bar, paga aí pra mim, depois eu acerto com você. Por que todas as vezes a mesma empresa às vezes acaba ganhando, que é o pior vício que tem? Tem que ficar esse cara porque não tem dinheiro para mandar o funcionário embora. Isso tem no OS no estado inteiro, esse tipo de problema. Isso tem muito. Nós enfrentamos isso com o Sejan no primeiro contrato que eles perderam, que a Fundação ABC ganhou. Mas aí foi um pouquinho diferente no nosso entendimento, dizendo que está certo e que está errado. Naquele contrato a gente falou, não, mas nós passamos. Vocês gastaram equivocadamente. Tanto que a gente teve que pagar uma parte e eles tiveram que se virar com a outra. Nesse outro contrato foi uma coisa um pouquinho mista. Mas, de uma maneira geral, prestação de contas é um desafio hoje para a área pública. Deixa eu aproveitar esse tema que você abordou, e o vereador Farofa está aqui, e ele pode também nos ajudar nesse questionamento meu. Baseado nessa experiência que o Theo acabou de citar na área da saúde, por que não é levado para as outras atividades, e eu digo na área da educação, esse mesmo conceito? Porque todo gestor que tem conhecimento do funcionamento da máquina pública sabe exatamente isso que o Theo já acabou de falar, desde que ele tenha conhecimento, desde que ele não seja um aventureiro e caiu lá de paraquedas e vai querer tocar do jeito que é. Porque nós sabemos o seguinte, que as ONGs que prestam serviço na área da educação, ela recebe 12 parcelas. No intervalo dessas 12 parcelas, você tem o dissídio, que não foi contemplado lá. E você tem o 13º e as férias, ou seja, você recebe 12 e paga 14. Por que a Secretaria da Educação, que tem esse entendimento, simplesmente fala, não, você se vira? E o que é pior, e eu estou falando isso por experiência própria, porque eu atuo na área da educação, tenho esse entendimento. Eu recentemente participei de uma reunião com o secretário de Educação, e aí falaram, o negócio é o seguinte, vocês têm um problema aí que vocês têm crianças autista, vocês têm que se virar, é problema de vocês, que a prefeitura repassa. Não passa, porque no convênio lá atrás não estava prescrito que você tinha que ter um psicopedagogo.
Então, como é que você vai colocar um psicopedagogo lá, se ele não está inserido? Você teve dissídio, a prefeitura não repassa. Só para ter uma ideia, na área da educação, o sindicato da categoria, ele deu 10%. 10% de reajuste. Esses 10% está saindo da subvenção que ela recebeu lá. Daqui a pouquinho, ela tem que pagar o 13º e as férias. Outro agravante, eu falei isso lá em público, que eu, graças a Deus, eu não tenho, desculpe a expressão, mas é que cabe, eu não tenho rabo preso com ninguém, e eu questionei. Porque uma das outras alterações falou, olha, a partir de agora, o que você economizar na área de alimentação, você tem que devolver para a prefeitura. Eu falei, você está ficando doido? Qualquer entidade que se preze, qualquer gestor, a primeira coisa que ele faz quando ele assume e ele tem um plano de trabalho é fazer um trabalho para que ele tenha um recurso justamente cobrir isso que a prefeitura não repassa. Então eu fico perguntando, por que uma situação dessa não é espelhada como é na saúde? Porque você já sabe que você vai precisar. Arlindo, na verdade, a gente vai só conseguir mudar isso, só vamos conseguir mudar isso com a união principalmente de vocês, principalmente das subvencionadas. A gente precisa, junto com a Comissão de Educação, tem falado a todo momento isso aí. Semana eu participei lá de um caldo, se toda hora vocês estão fazendo evento, para fechar a conta no final do ano. A todo momento. E os vereadores ajudam muito, você sabe disso? Eles fazem doações, ajudam muito as subvencionadas. Foi criado isso lá atrás, no modelo do governo Jundiabe. Mas as coisas mudaram muito, você sabe disso aí. E não tem como hoje vocês custear isso, 13º e férias das pessoas. Não existe mais. Você fala, você recebe 12, vocês pagam 14. Na verdade, 14 meses. Exatamente. Só que a gente tem que construir isso junto com a Câmara Municipal e junto com a Secretaria de Educação e a Comissão de Educação. Pra você ter uma ideia, o programa, o Plano Municipal de Educação, até hoje entrou um secretário, entrou o segundo e não conseguiram desenvolver. Eu acompanhei ontem a sessão. Tem da Juliana lá ainda, antigo. É o dela que está funcionando. É o dela que está funcionando. As pessoas se perguntam, mas precisa de fato, essa troca de secretário, Theo, você trocar 14, 15 secretários em um ano e 5 meses, isso não é bom. Muda o governo, a gente até entende, né? É normal que mude as pessoas. Mas tem uma linha de trabalho que você precisa ir mudando devagar, né? Devagarinho e dar um segmento, você vai com o terceiro secretário de Educação, como é que vai desenvolver? Um plano de educação. Sim, dentro do próprio governo. Do próprio governo, é isso que eu estou te falando, muito sim, ruim. Não dá para tocar isso aí. E você está certo, a gente precisa, de fato, eu vou provocar isso na Comissão de Educação, para a gente começar a criar esse movimento junto com vocês. Hoje também, cara, se vocês baterem o pé hoje e falar assim, ó, não tem como a gente atender, vai prejudicar quantos meus alunos hoje? Crianças hoje? Deixa eu aproveitar. Mas precisa a gente pressionar vocês de fato o três governo. essa questão de prestação de contas. A Roberta Siqueira colocou aqui um assunto muito interessante, que eu ia discutir isso com o Theo, só a questão de saúde, que é a prestação de contas, realmente, esse fechamento todo. Mogi deve perder aí uma grande verba do governo federal por causa da educação, e a Roberta Siqueira, ela coloca aqui, Paulo e Arlindo, a educação perdeu a verba por falta de um projeto atualizado de educação. Isso vai acontecer. Na questão saúde, Theo, esse fechamento, esse imbróglio todo que está, como é que se fecha o ano? Com esse número de OS que nós temos, essa dificuldade de comunicação, muita reclamação. Eu tenho certeza, se puxar os objetos das OS, está tudo certinho, mas o fechamento dela final, como é que vai ser isso esse ano? Olha, eu não tenho acompanhado detalhes nem Mas tipo, como é que funciona, como né? é que funciona isso? Para a gente entender, para as pessoas entenderem também, que elas chegam lá no posto, principalmente está acontecendo isso no Oropó, enfia o dedo na cara do funcionário, voltou isso na cidade, nós não tínhamos mais, voltou, agora eu pago o seu salário, isso cria, o cara está trabalhando, ela está trabalhando ali, mas 12 horas no mínimo, já está virou um plantão para o outro, está cansado, tem os problemas particulares também, e tomar uma dedada acaba virando, ali fecha a PS, ali fecha o pronto atendimento total mesmo, né? Para evitar tudo isso, para as pessoas entenderem realmente como que funciona isso. Olha, quem está na ponta, a gente chama de atividade fim na saúde, eles não têm absolutamente nada a ver com uma eventual falta de remédio, uma eventual falta de médico. Isso tem todo um background administrativo que é o responsável, né, que são os responsáveis por isso. Então eu falo que a gente que trabalha na área de saúde, todo mundo tem problema pessoal, não acho que nós não temos não. Isso que a gente tem obrigado a fazer, pegar a dor da gente, por mais grave que seja, botar no bolso e cuidar das pessoas, é a opção que a gente escolheu, senão vai fazer outra coisa, né? Eu sempre falo, gente, eu tenho todo mundo tem um grande problema, uma grande angústia na vida, todo mundo tem. Não que na hora que você atende para atender o outro que está precisando,
É opção. Põe no bolso e depois você volta a sofrer. Vamos lá. A Secretaria de Saúde Põe tem no bolso, depois você volta a sofrer. Depois você volta a sofrer. Exatamente. Senão você passa a dor para alguém que tá precisando. Que não tem nada com Não isso. tem nada com isso. Olha, nós temos 3 tipos de recursos na saúde, como tem em outras pastas constitucionais. Mas saúde e educação, Arlindo, você recebe dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual e dinheiro do governo municipal, que é o percentual de gastos na saúde ou na educação. Muito bem. Ele é cheio de regra. Tem remédio que você tem que comprar um quinhão, 1/3 com dinheiro federal, 1/3 com dinheiro estadual. Então, é difícil. É muita burocracia. É muita burocracia. É. E alguns remédios o governo federal compra e entrega direto. E quando vai vencer, ele quer vir com o caminhão aqui sem avisar e quer jogar aqui para depois você falar que você deixou vencer o remédio. Tem então tudo você tem isso. que ter gente ligeira, né, do seu lado. A gente passou por isso. Gente, mandei devolver o caminhão na porta da Secretaria de Saúde. O pessoal estava esperto, chegou anticoncepcional, Farofa. Sei lá quantos milhares de Um anticoncepcionais. caminhão de Do anticoncepção. nada, sem esperar. Ministério da Saúde. Tá quando vence? Mês que vem. Aqui, vai pagar para. Aí vem alguém lá tirar foto e a Câmara, daqui a pouco vai lá na Câmara, pô, Secretaria de Saúde jogando remédio fora. Então, só para dar o nível de complexidade. Agora, aí você tem e níveis de atendimento. Você tem rede básica, postos de saúde e estratégia de saúde da família. Aí você tem a média complexidade e especialidades. AME, única especialidade, Santa Casa, que faz cirurgia ortopédica, tomografia, ressonância. E você tem a alta complexidade, que o município faz pouco, cirurgia cardíaca, transplante e tal. Que aí é os equipamentos Que é estaduais. a ponta dos hospitais. Que é o ponto do hospital. Então o atendimento começa na rede básica, ele vai afunilando, 80% você resolve aqui, 20% especialidade e 2% você vai na oncologia e tal. Essa é a pirâmide de atendimento. Aqui você tem um monte de regra de dinheiro, de gastos. Aí a modalidade que cada coisa vai fazer é o gestor que escolhe. Aqui eu vou fazer com a Santa Casa. Do mesmo jeito que a Santa Casa pode parar de atender, o gestor pode falar, também não quero fazer com a Santa Casa. Lógico. Porque ela é gestora. É a mesma coisa que ela fala, o Hospital de Brás Cubas está com a OS, eu não quero fazer com a OS, quero fazer com funcionário próprio. Abre o concurso e põe. A opção de administrar é um detalhe, importante, mas é um detalhe. Quando você escolhe as opções, você tem que montar estruturas de prestação de contas, seja direto ou seja por um terceiro. Se esse terceiro for uma OS ou uma empresa, você já está responsabilizando por uma série de regras estaduais, federais e municipais, que aí é onde a Câmara legisla, para ir aperfeiçoando. Até 2018, no manual de prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado para o terceiro setor, trazendo para a OS, não tratava a questão de dinheiro de sede. E era sempre uma dúvida nossa, a gente glosava, às vezes não era para glosar, porque a empresa, às vezes, tem gasto de RH, tem gasto de divulgação de contrato. Então, assim, e não tinha como. Isso parece que vem se aperfeiçoando. Ele tá sendo mais claro como você prestar contas. Nós optamos naquela época por ser um pouco mais, na dúvida, não paga. Uhum. Talvez hoje não fizesse tão, porque em algum momento esse dinheiro vai faltar no final do contrato. Então é um amadurecimento que se precisa ter junto com as organizações sociais. Mas o mais importante é a percepção do nível de transparência. Quando você enxerga que um parceiro ele é claro, você fica mais tranquilo de, às vezes, isso relevar. Não é relevar. Realmente isso aqui é melhor deixar o dinheiro lá porque não buscar. O cara é fechado. Não. Devolve o dinheiro e lá na frente a gente resolve. É aprendizado contínuo. É uma das maiores dificuldades que tem. É uma das maiores ações que devem ter aí, agora que passando a eleição, monitoramento de organizações sociais por causa da pandemia e por diversos outros problemas que tem. Mas é um modelo que eu acho muito bom, avançou muito a saúde. Tem um grande estudo do Banco Mundial que mostra que os custos, Farofa, das organizações sociais são menores do que da administração direta. E melhores. Morre menos, tem menos infecção e atende mais com o mesmo valor, porque você consegue fazer as oscilações. Reposição de profissionais também, Reposição. Né? Farofa, hoje você precisa de cardiologia. Você faz OS, contrata 10 cardiologistas. Daqui um ano não é mais cardiologia, feira neuro. Você fala, tira esses cardiologistas e com o mesmo dinheiro contrata neuro. Essa capacidade aí, a capacidade de gestão que você tem com OS, facilita muito você atender a população que elas precisam. Né? Demora 3, 4, 5, não, 6 se abrir o concurso, o cara está até 40 anos, até ele se aposentar. Não, e outra, ele não quer. O médico hoje ele não quer o concurso. Não quer. Para ele é prejuízo o concurso público. Frisar isso também, a falta também de medicamento também, muito por conta da pandemia e de insumos também, né? Sim. A dificuldade é tremenda também. Não, essa pergunta foi porque nós tivemos aí, esses 2 últimos anos, mudou a cabeça de muita gente. Você sabia fazer uma compra, foi diferente agora. Agora você tem que voltar como era, mas voltar como? Que ainda não acabou a pandemia. É um desafio. Eu imagino que seja um desafio. Isso aí vai deixar uma brecha gigantesca politicamente.
para ser atacado. Sim. E tem pessoas aí, como nós falamos, o próprio Farofa aí, a questão de competência, pessoas boas, que a gente sempre viu o lado ruim. Ah, aquilo lá é corrupto, aquilo lá roubou dinheiro daqui. Porra, 10 não roubaram, 9 não roubaram, um roubou, queimou Pega os 9. peixe. Sim. E isso não pode, nós temos Paulo, que valorizar muitas vezes essas as pessoas nos cobram e ela não tem, ela tipo assim, essa cobrança, ela não tem um entendimento. Eu vou dar um exemplo disso aqui, o Theo sabe disso. Cada dia que passa, o governo do estado passa mais responsabilidade e menos recurso para o município. Vou dar um exemplo. As especialidades, não cabe ao município. Mas na época do Theo, do Bertaioli, eles colocaram única lá, com cardio, com vascular, com neuro e tal. Então lá, isso não cabe ao município. O município podia estar investindo em outras coisas, mas está investindo em especialidade, que se for esperar na fila aí, vai demorar 1 ano, 2 anos para ser atendido. Prédio do AMI. O prédio do AMI, ACD, isso Hospital mesmo. Municipal. Então assim, se você pegar hoje a maioria das repartições públicas ainda, o município custeia ainda. Sim, sim. Tá? É na própria Secretaria de Segurança, muitos aluguéis aí de delegacia é pago pelo município, que cabe ao Estado a segurança pública. E a gente teve que fazer um grande investimento na Guarda Municipal, por quê? Por ausência do governo do Estado. São 8h50. Queria agradecer. O vereador Farofa está aqui com a gente. A educação, muita gente falando da educação aqui, recebendo aqui. Vou deixar o site, está sempre aberto aqui para você, sua equipe responder. Alguns detalhes já pessoas realmente que conhecem como o funcionamento da questão educação. Saúde, nós temos que rever realmente com agilidade o que vai ser feito. O secretário, nós temos gente competente, está tudo quase certo. Pandemia estragou, né, Arlindo? Estragou muita coisa, mas temos que rever. Marcelo Cusatz. Antes só fazer uma colocação ainda dentro da saúde, eu na última terça-feira, eu sou hipertenso e eu me dirigi à unidade básica ali na Vila Lavínia. E eu fui muito bem atendido. O agendamento estava marcado para as 8h30. Eu cheguei com meia hora de antecedência, fui atendido rigorosamente no horário. O Dr. Lucas me atendeu, me mudou um pouco a minha receita lá para pressão alta, pediu um exame de sangue, exame de urina que vai ser coletado na própria unidade. Só o eletro, que ele falou, Arlindo, esse aí vai demorar um pouco. Então, mas a gente tem que fazer justiça, porque eu não sei quem administra ali, se é o Sejan, não sei qual é a entidade que é responsável pelo... É o Sejan, né, Farofa? Ali para a unidade da Alto Ipiranga. Mas eu fui muito bem atendido pela equipe que está lá, a unidade estava limpa, higienizada, as pessoas atendendo de pronto, horário que foi pré-agendado foi atendido, eu não percebi nenhum tumulto, nada. Então tem entidades aí que prestando um bom serviço, né? E vai cair agora só no eletro, Paulo. Aí vai ter que esperar um pouquinho. E o equipamento tão fácil hoje. Sim, é uma coisa assim, vamos aguardar um pouquinho aí, mas nossa, eu só queria fazer esse... Eletro, pelo amor de Deus, quem faz isso? Hoje todo consultório tem, qualquer lugar tem, eu não sei, porque todas as unidades de saúde devia ter. Mas eu vou aguardar a ligação da prefeitura, que disseram que eu vou receber uma ligação para fazer um agendamento aí do eletro. Alindo, Paulo, depois eu vou deixar com vocês o link nosso hoje, né, do baixo assinado. Já estou reproduzindo aqui, viu, Farofa? Para reabrir o pronto-socorro do Luzia de Pio Melo. É um link fácil de ser acessado, a gente tem QR Code. Vou deixar para vocês, pessoas que estão nos assistindo, tiver interesse de participar, de divulgar. Volto a falar, isso não é uma luta só do vereador Farofa, é uma luta de todos nós, todos os mogianos, todos da região do Alto Tietê, que só vamos conseguir mudar isso com pressão, com força popular, ser vacinado, senão o governador não vai mudar de opinião. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de saúde, agora com acho que o governador foi no AMI, né? A última vez que ele andou aqui foi no AMI. Parece que é inaugurar o setor de oncologia, alguma coisa nesse sentido. E ele comentou, Theo, que é interessante, vai aumentar o número de leitos na região aqui, vão ampliar. E a gente tem aqui uma estrutura, o doutor Arnaldo, o HC de Suzano, mas também são portas fechadas, né? Então a gente precisa ampliar, vai ter uma reforma também no Luzia de Pio Melo, para está ampliar aberto os leitos também. O Hospital de Suzano, o HC Suzano? Não, mas também só sistema cross também, não tem porta aberta, entendeu? Coitado do Esteban. Entendeu? Desculpe, então... mas a vida inteira eu vi sua luta pela abertura do HC lá em Suzano. Estevão está se aposentando e não vai conseguir inaugurar. O Paulo, tem também alguns internautas também que estão entrando em contato a respeito da educação. A gente vai fazer, tem isso também do uniforme que não foi entregue. Isso. A gente tem uma comissão, eu não faço parte dessa comissão, mas sou vereador, cabe fiscalizar. Vou estar conversando com o pessoal, da gente chamar a Secretaria de Educação, de fato ver o que está acontecendo.
E as pessoas têm que acompanhar de fato o nosso trabalho. Não é só fazer crítica, porque crítica qualquer um pode fazer e eu aceito crítica, quando é críticas construtivas. Agora o que acontece? As pessoas têm que de fato acompanhar o trabalho da Câmara Municipal, ver quem é o vereador de fato que está ali com compromisso de representar o povo, né, Arlindo? O Arlindo acompanha, mas você chega lá na sessão, tem poucas pessoas que acompanham, a gente tem uma TV Câmara também que passa ao vivo às 14, às 15 horas, depois passa às 19, depois tem as passa, reprises, né? As reprises também. Isso é interessante, as pessoas verem o trabalho dos vereadores, principalmente das comissões. As comissões é muito importante. A gente tem comissão de educação, comissão de justiça e redação, comissão de saúde, comissão de agricultura. Isso é muito bacana. Para você acompanhar de fato, e se o prefeito realmente tem um compromisso e respeita a Câmara Municipal, fica mais fácil com essas comissões. Então, para a gente hoje discutir, Paulo, você tem uma ideia? Sempre a gente discutia em maio, o Theo sabe disso aí, quando era maio para junho já chegava o plano de a LDO. Chegava lá. Então você discutia 3 meses, 60 dias, 3, 4 meses. O ano passado a gente votou praticamente a LOA em dezembro. Agora a gente está começando agora, nem se foi ainda, não foi formalizar a LDO ainda na Câmara Municipal para a gente discutir isso. A gente está falando do orçamento anual. A diretriz do orçamento, vamos investir, vamos tirar isso aqui. Vai votar vamos de um dia colocar para outro também? Isso. Não, mas tem que discutir isso, não tem pode que parar. Para isso. Tudo. E já teve um questionamento no Tribunal de Contas também, que foi votado, que mudaram a lei, que tinha um prazo que tinha que ser cumprido, depois tiveram que mudar a lei, você sabe disso, você acompanhou isso aí, porque eles atrasaram na época da LDO e a LOA. E a LDO é muito importante ser discutido. Eu recebi esse dia da doutora Rosana, que você conhece, que é uma pessoa que o trabalho dela é fantástico em defesa da mulher. Ela falou assim, Farofa, a gente precisa também ter mais recursos. Na época eu lembro que a gente fez um trabalho na Comissão de Finanças, fazia parte ali com o Pedro Comura, o pessoal conseguimos colocar 5% a mais no orçamento na assistência. É pouco, mas vai ajudar. Só que a gente precisa agora nessa LDO discutir isso aí. Vamos tirar isso aqui, tá gastando muito com a imprensa? Está gastando, porque nunca se gastou tanto com imprensa como está gastando agora. A gente sabe disso aí, diz que vai ter um corte, porque está toda hora o pessoal está batendo em cima disso. Vamos tirar isso aqui, vamos colocar aqui na assistência, vamos colocar isso na saúde. Agora mesmo, a gente está mudando a lei orgânica, fazendo algumas alterações lá. A gente vai colocar as emendas impositivas nossas para os vereadores. Muitas câmaras municipais têm as emendas impositivas, 200, 300 mil. Eu posso ajudar o Arlindo lá, que está tendo dificuldade com a folha de pagamento dele lá, que a gente pode mandar 10 para um, 15 para outro, 20 para outro, 30 para outro, com as instituições. Porque quando você ajuda na ponta as instituições, de fato você está colaborando com o prefeito no gerenciamento da cidade. Porque a gente está investindo naquelas instituições que estão lá na ponta da cidade, que muitas vezes não chega o poder público, mas chega aquelas organizações sociais, chega as associações de bairro, chega. E essas emendas impositivas, Theo, é fundamental para a Câmara Municipal, dentro desse orçamento agora, né, da LOA, a gente colocar essas emendas impositivas que vão nos ajudar muito. E vocês que estão nos assistindo, pessoal, terça, quarta e quinta, não precisa agendar, eu estou no meu gabinete, me procurem. Farofa, você precisa fazer isso, Farofa, está acontecendo isso. Porque quando chega, de fato eu vou ver lá, está acontecendo isso no posto de saúde. Eu na comissão de saúde, na saúde, que eu era presidente na época, estava eu, a Inês e tudo. Quando foi montar a nova comissão de saúde, tiraram os membros, porque a turma ia de fato, nós chegava 8 horas, nós chegava 9, 7 horas. E isso incomodava muito o governo. Então foi tirado a Inês, foi tirado outros vereadores, o Zé Luiz Furtado. Mas quem tirou? É porque quando eu não quero me prolongar, que a gente está no finalzinho aqui, mas só para você ter uma ideia. Como tira o vereador? Vereador que tira alguém. Não é, Paulo, esquece. Você tem hoje lá, e o Theo sabe disso aí, você tem hoje, vamos supor, você tem lá um grupo de vereadores e ali nas comissões de saúde, educação e justiça e redação, eu sempre fui favorável, Arlindo, as pessoas, o cara é advogado, ele tem que estar na justiça e redação. Lógico. O cara é da área de saúde tem que estar aqui. Dentro de uma área só que tem muita politicagem, não é só nesse governo, em outros governos também. Aí você pega lá, você monta uma comissão hoje com 5 vereadores, certo? Aí você fala assim, votação, vai ficar aqui fulano e fulano. Só que você tem um relatório que você tem que assinar, a comissão tem que assinar algum projeto, passa algumas comissões, alguns projetos. Lógico. Aí o cara lá, o governo coloca 3 vereadores dele, coloca 2 lá. A gente não tem autonomia, porque quando você bate, não, os 3 vão lá e assinam. Então assim... Isso é bom isso. Então assim, aí a gente está lá na comissão. Na época mudaram, mas teve ali um grupo, que nós tínhamos autonomia na comissão de saúde. Então hoje a gente não tem, você tem hoje lá, está na comissão de saúde o policial Maurino, a gente está o pastor, está a Fernanda Moreno e tem mais um também que eu vou lembrar. Então assim, na época nós tínhamos um grupo que realmente nós fazia visita, fazia aquilo. Então precisava, esse projeto não está legal, nós não vamos assinar.
Sim. Não vamos assinar. Na prestação de contas, Na prestação de apertava a contas. gente lá, Isso apertava muito, porque a comissão manda um projeto. Tudo isso não está aqui, opa, essa comissão não vai. Então, assim, tem tudo isso o jogo. Isso E faz tem que ter parte. confiança A naquilo que está confiança fazendo. É o jogo político no dia a dia que é feito dentro da comissão. Então, assim, se você pegar a experiência de alguns vereadores lá, que são capacitados para ser presidente e não são, por quê? Porque tem um grupo de 5 que não é interessante para o prefeito aquela pessoa ser presidente. E quando eu fui de fato presidente da saúde, você sabe disso, eu trabalhei. Eu visitei os equipamentos. Teve OS lá, Theo. Eu falei assim, se vocês até amanhã não entrar em contato com a comissão de saúde, eu vou judicializar. Mas que vocês vão ter que vir na Câmara Municipal, falar quem é vocês, onde vocês prestam serviço, é só as pessoas acompanhar o nosso trabalho. Tá certo. Vereador, eu queria aproveitar, deixar um pedido para o senhor levar para os seus pares, já que nós discutimos muito saúde, educação, tem um monte de questionamento. As entidades, e não é só as entidades, até a rede pública municipal hoje, ela tem uma demanda e que até agora não foi dada atenção devida, que é a inclusão. A inclusão trouxe para a sala de aulas crianças, e eu tenho nas unidades que eu administro, e não é porque eu tenho, mas eu sei que outros também têm e necessitam, e daqui a pouquinho nós vamos ter uma avalanche de judicialização, que é o caso de crianças portadoras de hidrocefalia, autistas, síndrome de Down, que não estão sendo assistidas, ou seja, não tem um profissional dentro das salas de aula. Isso já levamos essa demanda para a Fernanda, que é presidente da Comissão de Educação, e até agora isso não avançou. Não, a Malu, né? Desculpa, Malu, isso não avançou. Eu tenho ouvido, tive até participando de uma reunião em que um responsável do jurídico da prefeitura falou, olha, nós falamos com o juiz da área da infância, falou que é um problema da educação. E é mesmo, é um problema da educação e que não está resolvendo. E isso daqui a pouquinho nós vamos ter uma avalanche de judicialização por omissão nesse sentido. Estamos brincando com coisa séria. Não vou nem detalhar os outros problemas que o senhor mesmo já elencou aqui. É a unidade que não tem uniforme, é questão de recursos para poder cobrir folha de pagamento. Eu mesmo tenho uma entidade nossa lá que foi inaugurada com fogão de 4 bocas. Minha cozinheira tem que fazer milagre para fazer alimentação para 200 crianças. E até agora a prefeitura não conseguiu fazer uma licitação desde que assumiu para comprar um fogão. Eu fico pasmo com isso. Mas esse é o cenário. Você vai ter que fazer um evento e comprar. E eu fico muito triste, vereador, mais ainda, porque eu falei aqui, vou repetir. O prefeito Caio Cunha, quando pré-candidato e depois quando assumiu, eu pedi para ele para que ele não fosse picado pelo bichinho da vaidade, nem se distanciasse da população, da comunidade. Ele talvez não tenha feito isso, mas ele está com certeza sendo blindado, que não deixam para ele, ou não sei por que razões, chegar para ele isso. E quando chega, me parece que leva a coisa para o campo pessoal. Eu acho que isso não é crítica, isso é uma orientação. Não ouvir a Câmara nas suas comissões, naquilo que é pertinente ao desenvolvimento da cidade, é um erro gravíssimo. E nós vamos pagar muito caro se a coisa continuar nesse trilho. Já estamos pagando. Porque o IDEB, falamos da educação, está aí o resultado. Quando você não tem esses investimentos, não tem um planejamento. Não divulgaram a nota e a nota caiu, né? Vai refletir lá no IDEB. Não divulgaram, mas caiu a nota. Na saúde e assim sucessivamente. Então, é esse o cenário. Por isso eu fico muito triste. Ó, só para ter uma ideia, né? Tipo assim, o presidente da Comissão de Saúde hoje é o Otto. Inclusive, a gente tem até conversado que muita gente boa, o policial Maurino, né, o pastor também, o nosso vereador também, o pastor Oswaldo, está conversando junto com a Fernanda, os membros para a gente começar a fazer um trabalho, um relatório, né, em todos os equipamentos de saúde. Então os meninos também, a gente está agora se organizando, que entrou campanha agora, né? Não tem jeito, né? Todo mundo, alguns são candidatos, né, Paulo? Então é uma correria muito grande. Mas a gente tem conversado muito para a gente apresentar no final, junto com os meninos, com os vereadores, esse relatório na área de saúde. Mas eu vou levar essa demanda, a Malu é uma menina muito gente boa, tem trabalhado bastante, para a gente de fato fazer essa reunião, convocar na educação, e ver se isso não pode acontecer. Se a gente não consegue fazer uma licitação para comprar um fogão, né? Vamos fazer. É difícil. Tá difícil. E não é de hoje, já vem há tempos que, entendeu? A gente está falando em quase 2 anos de gestão, né? Exatamente. 9h03, doutor Marcelo Cusates. Theo, bom dia, Theo. Obrigado pela sua participação. E vou querer mais vezes a gente bater esse papo aqui sobre o sistema SUS, como uma pessoa, já que ninguém está fazendo, vamos fazer nosso papel. Vamos ensinar como é que se usa o SUS. Porque eu tenho algumas pessoas que nos procuram, já, principalmente agora com a C. Camargo, quando saiu a notícia, muita gente que está, o início do tratamento com câncer está morrendo de medo do que faz. E é o seguinte, já deixar um recado, se eu estiver errado, você me corrija. O sistema SUS, você tem que entrar pela UBS, não adianta ir atropelando.
passa, faz todo o sistema, é maravilhoso. Acredita no sistema SUS ainda, Theo? Acredito. Só veja na Com pandemia aí certeza. qual foi o maior ator aí de combate ao Covid. Entre acertos e erros, não tenha dúvida que é um dos melhores sistemas e a aperfeiçoação contínua, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que aprender com os erros e ir melhorando. Mas, Arlindo, obrigado pelo convite, pela oportunidade aí. Nós que agradecemos. Vocês convidaram de novo, vem com o maior prazer do mundo aqui. Vamos ficar aqui uma hora e pouco Vixe, aqui, conversando vambora. um pouquinho, Nem entramos falando. em detalhes ainda. Vamos fazer uma pauta aqui para os candidatos a governador, o que nós gostaríamos de ir para a saúde para nossa região. Legal. Por que não, né, Arlindo? Exatamente. É o momento Vamos ser oportuno. metido, né? Vamos Vamos ousar fazer. entregar uma sugestão para o Com governador. certeza, porque escuta, viu? Bastante gente está ouvindo e fala, pô, podia ser assim. Farofa, muito elogio para você. Parabéns, Farofa. Obrigado. Ô, meu, tem que lutar, tem que fazer tem alguma jeito, coisa, né? porque assim, eu moro afastado da cidade, só eu e minha esposa, eu tenho até receio de não passar mal, de um tombo, uma queda que a gente tem em casa, aonde procurar e o quê? Entendeu? Principalmente quem vai te socorrer, né? Porque Quem nós vai temos um socorrer problema de SAMU aí. Paulo, Continua na luta e vamos fortalecer esse abaixo-assinado. Assinado, preciso muito do apoio de vocês, quero agradecer ao Arlindo, um grande amigo, a você, o Paulo também, que a pessoa tem feito um grande trabalho à frente da rádio, essa cobrança é muito importante, a cobrança de vocês são a voz, né, da comunidade. E hoje, fomos agraciados aqui hoje com o Marcelo Cussati, né? Quando falaram que o Theo estava junto, eu falei, então eu estou tranquilo, que falar de saúde, a gente está aqui, né? Quem mais conhece da saúde, não só de Mogi das Cruzes, né? Mas em toda a região, né? E disparado, o Theo foi um dos melhores secretários da cidade de Mogi das Cruzes, muito técnico. Isso, conversando hoje com a secretaria, o pessoal fala que tem muita saudade ainda da gestão do Theo, né? Como o Theo conduzia todo esse trabalho, os avanços, a gente pode citar aqui o próprio SIS, né? Que é o Sistema Integrado de Saúde. Que Vocês você todo mundo tem implantou. saudade não, viu, Farol? Né? Você está sendo muito educado. Não, mas o Mogiano sabe que as coisas funcionavam naquele momento. Então a gente aqui tem que, de fato, quando a gente Tem uma tem que equipe elogiar, muito tem que boa, elogiar. Quando tem que cobrar, a gente cobrava muito o Theo também. Muito. Eu fui vereador, o Theo ficou um tempo ainda como secretário, a gente cobrava muito o Theo, ligava pro Theo meia-noite, ligava pro Sim. Theo 11 horas da noite, o Theo sempre Visitava a unidade atendia à noite. as unidades, então a gente cobrava também, né? A gente tem amizade, mas a gente está ali para cobrar. Sim. Mas mais uma vez quero agradecer a vocês, agradecer a todos os ouvintes da rádio, né? E colocar sempre à disposição. É muito bacana a gente falar um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal, dentro das comissões. Paulo, é bacana também você chamar as comissões aqui também, principalmente a Comissão de Educação, aqui um dia bater um papo, viu, Arlindo? Comissão de Justiça e Ação, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças, que agora a gente vai estar falando de orçamento da cidade. Nós estamos falando hoje no orçamento de 2 bi. Isso tem que ser discutido na cidade. A Comissão de Finanças, Paulo, tem que vir aqui e falar um pouco disso aí. São 2 bi. Nós estamos discutindo agora, vamos discutir LDO e LOA no orçamento de 2 Me dá bi. mais 2 minutinhos 2 aqui bi. do seu horário aqui. Deixa eu avançar aqui com o Jornal da Cidade. Vou dizer um negócio bem sincero para você como vereador, eu como jornalista. Nós trouxemos aqui o ano passado inteiro, todos da comissão, todos, não só o presidente. Todas as comissões vieram aqui, inclusive você esteve aqui com a gente também. O que acontece? Essa discussão, eu preciso de um secretário falar. Eu preciso de quem faz falar dentro da prefeitura. E hoje, realmente, alguns órgãos de imprensa não têm esse acesso aos magníficos. Está bem assim a situação. Então, vamos trazer? Eu abro o espaço aqui, desde hoje, está aberto o espaço aqui para a comissão vir e falar e discutir. E trazer o secretário junto. Porque é como você disse, vocês fazem, chega lá na hora, eu quero a palavra do secretário que concorda com a situação. E ele hoje não está podendo dar entrevistas. Só alguns órgãos. Mas é interessante isso, né? Precisa de fato que o secretário venha junto também, junto com as comissões, discutir. É ele que assina no final? Ele que elaborou tudo, que mandou o projeto para a Câmara Municipal, a Câmara vai analisar, falou assim, ó, a gente precisa tirar isso aqui, vai isso aqui, fazer o remanejamento ali do orçamento no final, que isso também é discutido também. E depois vai para o prefeito, essas alterações. E a Câmara Municipal se apresenta algumas emendas, tem algumas vezes que elas são rejeitadas lá. Então, mas é fundamental a participação das comissões, agora para discutir a LDO, de todos os vereadores que estão aqui hoje na rádio, falando um pouquinho. Vocês estão dando a oportunidade do vereador Farofa falar do meu mandato hoje, e principalmente hoje, no momento hoje que estamos vivendo tão difícil na área da saúde, que a gente está lutando por um pronto-socorro hoje, que disparado é o assunto mais comentado, Theo, em toda a região. Ontem eu estava em Guarulhos numa reunião, cheguei em casa mais de 1 hora da manhã, uma reunião com um grupo político muito forte de Guarulhos, muitos falando também da situação.
E o presidente da Condemate é o Guti de Guarulhos. Nós falando da situação do Luzia de Pinho Melo, muitas pessoas usavam utilizavam o Luzia de Pinho Melo. Então, assim, não tem como, a gente tem que reabrir. Ó, e o Guarulhense Luzia de Pinho usa Melo. aqui também, viu? Que o Padre Bento tá bem feia a situação lá. 99, Arlindo dos Santos, bom dia. Marcelo Cusatz, muito obrigado. Vereador Farofa, muito obrigado. Arlindo dos Santos, obrigado. Amanhã estaremos aqui com o vereador Iduígues falando sobre essa questão, orçamento da comunicação social. Para quem vai esse dinheiro e quanto vai? Aqui no JDC amanhã, a partir das 7 horas. Bom dia a todos.